Olá, como vai? Tudo bem? Estamos em solo gaúcho, ainda que você não acredite. Aqui é Rio Grande do Sul. Eu sei, você está perguntando, pastor, que negócio é esse? Cadê você? A única coisa que eu consigo ver é uma sepultura, um jazigo, em meio a um cemitério. Pois bem, eu estou aqui. Olá? Como você está? Tudo bem? Que saudades de você. Já há alguns dias a gente não se encontrava, não é? Sabe, querido, estar aqui para mim tem um significado todo especial. Você vai olhar que ali ao fundo está o meu sobrenome. Esse jazigo sobre o qual estou sentado neste momento. Estão sepultados aqui os meus ancestrais, meus avós paternos e também meu pai. Talvez você vai perguntar, pastor, mas que local para fazer o sermão de hoje? Pois é, este é o local do qual eu escolhi para falar para você hoje. O último tema que nós teremos da nossa série, Palavras de Esperança. Porém, antes de abrir a Bíblia contigo, eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo que o Espírito Santo fale ao teu coração, fale ao meu também, porque eu sei que falar daqui para mim vai ser infinitamente mais difícil. Mas ainda assim, Deus tem uma mensagem de paz, Deus tem uma mensagem de esperança e Ele quer falar com esperança ao teu coração e também ao meu coração. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a orar comigo. Ora junto, vem junto nesse momento. Pai amado, neste momento nós vamos abrir o teu livro sagrado e vamos pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração. Que o Senhor fale a nossa vida, que o Senhor fale com esperança, que o Senhor fale com poder, que o Senhor traga a paz que vem dos céus. Sabe, Senhor, talvez neste momento eu estou falando para alguém que está em quarentena. Ou talvez alguém que, mais do que o isolamento social, esteja vivendo um isolamento de saúde neste momento. Pai, por favor, estenda a tua mão sobre este teu filho, sobre esta filha que está acamado, que está enfermo, ou talvez alguém que está chegando do momento de uma reunião familiar, eu não sei, Pai. O que eu sei é que os teus braços devem ser colocados ao redor de cada um neste momento, que vai entrar em contato com este vídeo, que possa, Senhor, ser tocado pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor e também pela tua misericórdia. Pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Querido, hoje eu quero falar contigo sobre um tema especial. É o último tema nosso. E sabe, a gente já conversou sobre tantas coisas, não é? Conversamos sobre a validade da Bíblia, sobre a lei de Deus, conversamos sobre a bendita promessa do retorno de Cristo Jesus. Conversamos também sobre profetas, conversamos também sobre a saúde. E no último domingo nós estivemos juntos falando aí sobre algo chamado bênção, ligado à fidelidade. Mas hoje eu preciso falar algo que não vou falar em meu nome, mas vou falar em nome daquele que me enviou, de Cristo Jesus. Ah, amado, Cristo Jesus deixou uma mensagem extraordinária para mim e para você. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo número 16. Ah, Marcos. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, no verso número 15, nós encontramos ali um texto extremamente poderoso que diz da seguinte forma: ao Jesus olhar para os seus discípulos, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Sabe, amado, talvez você tenha ouvido a pregação do Evangelho ao longo desses últimos dias. Ao invés de você ficar preso em notícias aterradoras, notícias de desespero sobre a pandemia, sobre o terror, sobre o medo, você tem buscado a palavra de Deus. E sabe, a palavra de Deus tem trazido paz à tua vida, tem trazido paz ao teu coração, tem trazido esperança. E quem tem falado da palavra de Deus para você nada mais tem feito do que falado do que Jesus tem pedido para ele ou para ela. No entanto, há uma última coisa que Jesus disse. Jesus disse: vai, prega, fala da minha palavra. Mas Jesus disse uma outra coisa a mais. No verso 16 ele diz da seguinte maneira: e quem crer e for batizado será salvo,
Aquele, porém, que não crer, será condenado. Amado, hoje eu quero falar contigo sobre a demonstração da fé. Sabe, dizer por aí que temos fé é fácil. Há uma música do Luiz Cláudio que diz da seguinte maneira, né? É fácil ser cristão quando tudo vai bem. Mas quando as coisas parecem que mudam o seu rumo, mudam o seu curso, é exatamente neste momento que nós conseguimos mostrar quem realmente somos e no que realmente cremos. Porém, amado, crer significa tomar decisões também. E o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, no Evangelho segundo São Marcos, ele diz da seguinte forma: e quem crer e for batizado será salvo. Sabe, amado, se há um desejo que paira no coração de Jesus Cristo, é o desejo de salvar a você e a mim, de pôr fim ao maior isolamento social da história. O isolamento causado pelo pecado, o pecado que gera a morte. Pecado que construiu lugares como estes, no qual eu estou agora. Pecado que separa pessoas queridas que nos deram a vida. E hoje paranteamos a sua saudade, a sua morte, a sua lembrança. Mas Jesus disse que quer vir por fim a todo este sofrimento. Sabe, amado, para onde eu olho neste local, eu vejo amigos. Eu vejo pessoas conhecidas, eu vejo pessoas familiares. Sabe, nessa mesma avenida, nessa mesma rua onde está o jazigo da minha família, eu estou de frente ao jazigo do pai de uma grande amiga minha. 3 sepulturas além está o jazigo de um companheiro de turma meu. Alguém que estudou junto comigo durante a segunda etapa do ensino fundamental e o ensino médio. E na semana da formatura, de uma forma inexplicável, acabou falecendo. Sabe, filho, é para momentos assim que Jesus diz, sabe, filho, eu preciso que você tome uma posição, porque não vai longe o momento em que eu irei voltar, porque eu tampouco suporto o que você vive, deste isolamento, um isolamento que não é um isolamento igual o que estamos vivendo com um pouco mais de 100 dias e já estamos neuróticos, impacientes, já perdemos a paciência. O isolamento que Deus enfrenta é de milênios. Milênios separado de seus filhos. E para um dia por fim esse isolamento, ele enviou o seu próprio filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. E já se vão 2000 anos de que Jesus esteve nesta terra, de que ele pisou aqui. E quando ele estava indo embora, ele deixou o recado, e quem crer, sabe, filho, crer é fácil. O difícil é a gente mostrar e materializar a nossa crença. É fácil olhar para as pessoas por aí e viver de uma forma fútil, banal e vulgar, dizendo eu te amo e eu não tomo um compromisso com esta pessoa. Sabe, querido, amor não são palavras, amor são atos, são gestos. Amor envolve sacrifício, envolve doação. E foi o que Jesus fez por você e por mim. Por isso ele diz, quem crer e for batizado. O batismo passa a ser uma demonstração pública daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós presenciamos. Sabe, amado, talvez você vai olhar para mim e vai dizer da seguinte maneira, mas pastor, eu já fui batizado. Bom, mas eu preciso te perguntar uma coisa. No Evangelho, e eu gosto muito porque eu tenho um respeito enorme pelos nossos irmãos católicos. Eu acho tão lindo quando na missa é dita esta expressão, né? Quando vai ler o Evangelho e termina o padre dizendo, o ministro da celebração dizendo o Evangelho, e a igreja uníssona responde, palavra da salvação, glória a Deus. Ah, querido, o Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo diz para você e para mim que quem crer e for batizado. Agora eu pergunto, você não vê uma inconsistência nisto? No que uma criança crê? Uma criança não crê. Uma criança é levada.
A Virgem Maria, em momento nenhum, levou a Jesus a ser batizado. A Virgem Maria levou Jesus para ser dedicado, é diferente, porque quando eu e você abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus foi sozinho até o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, João Batista. E por esta razão, para que Jesus nos deu exemplo no Evangelho segundo São João, no capítulo 13, no verso número 15, ele diz: assim como eu fiz, façais vós também. Ele nos deixa um modelo, ele nos deixa um exemplo. E ainda ele afirma que você precisa, antes de ser batizado, crer. Você percebe? Talvez isso está mexendo nas tuas estruturas. Mas eu precisava falar da Bíblia contigo. Tanto é que se você for um pouquinho mais além, você vai entender que a forma como Jesus foi batizado é diferente da forma que a maior parte das pessoas são batizadas hoje. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Ele entrou dentro do Rio Jordão. E ali ele foi mergulhado. A palavra batismo significa mergulhar, submergir. Daqui a pouquinho a gente vai ler um texto do apóstolo Paulo. Esse texto é contundente, é assim extraordinário. Mas uma coisa ele deixa claro, que precisamos em primeiro lugar crer. Porque veja só, o maior crente que tem nessa terra, talvez você vai ficar assustado comigo de eu te dizer isso daí, mas o maior crente que existe nesta terra é o diabo. Como assim, pastor? É o diabo? Claro, é o diabo. Ele não somente crê, ele vivenciou cada momento da história deste mundo. Mas ele é o diabo porque ele crê, mas ele não pratica. Esta é a grande diferença. Esta é a diferença entre você e eu. Talvez eu e você não sejamos nunca um grande crente como o diabo. Mas eu e você somos praticantes. Mas pastor, eu não sou um bom praticante, eu cometo erros, deslizes, tropeços. Filho, não importa aquilo que nós façamos, jamais vai ser suficiente para Deus. O que Deus precisa de você e de mim é da disposição, é da iniciativa. Talvez dentro da escala do crescimento cristão a gente consiga crescer 1%. E aí vem algo maravilhoso chamado graça. Porque Jesus diz para o Pai: Pai, ele tropeça, ele cai, mas ele tenta tomar da minha mão. E por esta razão, Pai, os 99 que faltam, eu pago com o meu sangue. Você entende, filho? Isso é crer. Isso é religião prática. Isso é cristianismo vivo. Sou eu tropeçando, caindo, cometendo meus erros, meus deslizes, meus tropeços e clamando a Deus pela graça e a misericórdia dele. Sabe, se tem um personagem na Bíblia que eu sou apaixonado por ele, é Davi. E talvez você nunca tenha feito algo como Davi. Davi, num momento da sua vida, ele adulterou, mentiu e matou. Mas sabe, apesar de todos os problemas, Davi buscou a Deus. E a Bíblia diz, no final da sua vida, lá no livro de Atos, sobre Davi: eis um homem segundo o meu coração. Mas filho, em primeiro lugar, a gente precisa fazer algo. A gente precisa tomar a decisão e dizer: eu quero pertencer ao Senhor Jesus. Eu quero ser dele. Eu quero assumir um compromisso. Eu não quero ficar somente em palavras. Eu quero tomar uma decisão. Mas talvez você está olhando para mim e dizendo: não, pastor, mas eu já fui batizado nas águas. Eu preciso ser batizado de novo? Porque lá no livro de Efésios há um texto que diz da seguinte forma: porque há uma só fé e um só batismo. Sabe, querido, eu acho lindo esse texto. Porque o apóstolo Paulo realmente ele está dizendo que há uma só fé, um só batismo. Mas eu preciso ler para você um outro texto, aqui no livro de Atos. Esse texto, assim, é extraordinário. Sabe, porque ali no livro de Atos, apresenta algo para você e para mim que é simplesmente contundente. Atos, capítulo 19, no verso número 1. Olha só o que diz. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?
Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? E responderam, no batismo de João. E disse-lhes Paulo, João realizou o batismo para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. Sabe, querido, algumas coisas são contundentes neste texto. Primeira, onde ele ocorre. No capítulo 19, no verso número 1, diz que Paulo chegou a Éfeso. Mas, pastor, não é lá em Éfeso que ele diz que há um só batismo e uma só fé? Pois é! E agora? É inconsistente porque o apóstolo Paulo encontra um grupo de pessoas que tinha sido batizados por João. O batismo de João não era um batismo de mentirinha. O batismo de João era um batismo poderoso. Aliás, João Batista havia batizado o próprio Senhor Jesus. Então era um batismo de verdade. Mas eles não haviam compreendido algumas verdades. E por estas verdades que eles aprenderam a mais. Como diz o texto sobre o Espírito Santo, eles nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, nem sobre Jesus Cristo. Eles foram batizados. Algumas pessoas dizem por aí que a igreja adventista tem uma ideia meio maluca, né, de andar rebatizando gente para lá e para cá, torto e direito. Não. Está na palavra de Deus. Ensinado pelo próprio apóstolo Paulo na mesma cidade de Éfeso, onde ele escreveu a carta aos Efésios dizendo há um só batismo. O que ele diz há um só batismo, ele diz há uma única forma de ser batizado, que é por imersão. Aí você pergunta para mim, mas pastor, é verdade disso daí? Bom, é o que está escrito na palavra de Deus, filho. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus a acreditar em homens. Eu prefiro acreditar no que está escrito na Bíblia a acreditar no que dizem as pessoas. Eu prefiro acreditar naquilo que diz meu Deus do que naquilo que as pessoas andam dizendo por aí. Sabe por quê? Porque o batismo ele tem duas analogias assim extraordinárias. Vamos ao livro de Romanos, Romanos capítulo 6. Ah, queridos, Romanos capítulo 6. Olha só o que diz. Ali há uma analogia linda quanto ao batismo. Capítulo 6, verso número 3, diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sabe, querido, eu gosto muito desta analogia. É algo assim lindo e extraordinário porque faz analogia do batismo com a morte. Quando uma pessoa morre, o que ocorre com ela? Ela deve ser sepultada. Ela deve ser sepultada. O batismo significa que eu estou morrendo para a minha vida de pecados, para o meu passado, para os meus erros, para os meus tropeços, para os meus percalços. E eu estou dizendo, Senhor Jesus, eu quero morrer. Mas tem um problema, que eu não quero ficar morto, eu quero reviver. E aqui é uma analogia linda, porque a Bíblia nos ensina, e como cristãos acreditamos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, numa manhã de domingo, como hoje. A pessoa ela é mergulhada, ela é sepultada nas águas. Mas ela é levantada lá de dentro. Olha que lindo. Há uma analogia linda nisso daí, porque Jesus, quando conversava com Nicodemos perguntou, mas como posso eu nascer de novo, sendo já velho, voltar a entrar na barriga da minha mãe? Você já reparou que quando uma criança é gerada, ela é gerada na água? A prova que uma criança está para nascer é que rompe a bolsa. Filho, olha que lindo. Nós nascemos na água. Somos sepultados na água e da água tornamos a reviver. Das águas do batismo. Nós temos nova vida, nova chance, nova oportunidade, nova esperança. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Mas talvez você tenha se desviado dos caminhos de Deus
e dito: olha, pastor, eu fiz coisas erradas, eu andei por caminhos tortos, sinuosos. No capítulo 7 de Romanos há uma outra analogia muito linda com o batismo. Porque, sabe, no capítulo 7, no verso número 2, diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. E se você ler todo o contexto, você vai entender que no verso 4 diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei pelo corpo de Cristo Jesus, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Filho, não sei se você consegue entender, mas a segunda analogia que há na Bíblia, além da morte e do batismo, é o casamento. Quando nós nos separamos de Deus, nós fazemos um divórcio com Ele. E se quisermos estar unidos a Ele novamente, precisamos casar uma segunda vez. Porque uma pessoa que se divorcia perde todos os direitos, todos os benefícios. Entende? Precisamos de um novo casamento. Não se trata somente de papel. Se trata de relacionamento, de confiança, de segurança, de estabilidade. Filho, hoje nós aprendemos algumas coisas especiais. Aprendemos que para sermos salvos, precisamos dar um passo. Precisamos crer, mas precisamos demonstrar no que cremos e como cremos. E para isso há uma cerimônia pública chamada batismo. Aí você vai perguntar para mim: mas pastor, por que eu preciso me batizar além da salvação? Bom, filho, que benefícios você ganha com isso? Você recebe inúmeros. Você se torna filho de Deus, você recebe a paz. No livro de Atos, no capítulo número 2, o verso 38, diz que os teus pecados são perdoados e você recebe também o Espírito Santo. Nós aprendemos que o batismo também significa um novo nascimento, ser uma nova pessoa, uma nova criatura, apagar os meus erros, os meus passados. Quantos de nós muitas vezes ficamos remoendo o passado, querendo ter uma nova oportunidade? Pois bem, Cristo oferece esta nova oportunidade. Mas sabe o que mais me impressiona? É a decisão. Talvez você não saiba, mas me permita contar uma história com calma a você. No ano de 1991, no dia 7 de dezembro, foi o dia do meu batismo. Meu avô materno estava já acamado e viria a falecer 16 dias depois. Ou melhor, 11 dias depois. Mas as 3 pessoas que estão sepultadas aqui estavam no meu batismo. Eu lembro que quem fez o meu voto batismal foi aquele senhor ali embaixo, o meu avô paterno. Meu pai estava muito emocionado e talvez você vai perguntar: pastor, e quem fez o teu batismo? Pastor Jorge Anacleto, conhecido de vários de vocês. Sabe, com o passar do tempo, eu vim a este local me despedir, a princípio, do meu avô paterno. E lembro do mês de junho de 2006, quando eu estava exatamente onde está a câmera agora. E vi ser colocado o último tijolo nesta gaveta de cima. Aqui repousa o corpo do meu pai. Lembro-me que eu fiquei aqui sozinho. 2 passos atrás de mim, o meu tio, o irmão mais novo do meu pai. Nós 2 pastores. Contemplando a cena. Não contendo nossas lágrimas. Mas lembro que quando foi colocado o último tijolo, fechando a gaveta do meu pai, eu fiz uma promessa para ele. Pai,
a gente se encontra no dia da volta de Jesus. Tenho tropeçado, tenho caído, tenho falhado, mas tenho seguido lutando. Porque Jesus prometeu que um dia virá buscar os céus. Jesus prometeu que um dia virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E Ele vai clamar e as sepulturas irão se abrir. A minha mãe investiu um bom dinheiro no jazigo da família. Hoje está toda recoberta de granito. Mas aguarda o dia quando a voz de Jesus irá clamar e o granito irá se romper. E anjos dos céus descerão para buscar os filhos de Deus. Sabe, filho, eu não sei quanto tempo vai demorar até lá. Eu já disse à minha família, se por acaso eu vier a falecer antes que Jesus volte, é neste local aqui que eu devo ser sepultado. Talvez não no jazigo da família, mas uma outra sepultura aqui. Mas uma coisa eu quero. E uma coisa eu peço a Deus. Que eu possa vê-lo voltando em glória e majestade nas nuvens dos céus. E poder viver com Ele para todo sempre, com amigos e pessoas queridas, com a família. Por toda a eternidade, para nunca mais nos separarmos. Mas a Bíblia ensina para você e para mim que antes de chegar esse momento, precisamos dar um passo. E o passo diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 16, que eu preciso crer e ser batizado. Amado, você chegou até aqui. E agora é o momento que você precisa olhar para mim e eu, como pastor, preciso fazer esse apelo a você. Você precisa tomar uma decisão em nome de Jesus. Você precisa se posicionar ao lado dele e dizer: Senhor, eu quero viver a eternidade contigo. Por esta razão eu queria te perguntar nesse momento: o que te impede de ser batizado? O que te impede de receber a graça de Jesus Cristo? O que te impede de receber a esperança da vida, da salvação, do reencontro e da oportunidade de viver num local onde não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor? Querido, se esse é o teu desejo, eu quero te deixar esse convite todo especial. Você que é de Santo Antônio da Patrulha, que tem convívio comigo, por favor, manda um recado agora. Você tem as minhas redes sociais, você está assistindo pela minha rede social, diga: pastor, eu quero ser batizado. No domingo passado eu conversava com alguém e me dizia: pastor, eu quero ser batizado, e nós marcamos a data, sábado 25 de julho. No culto drive-in que iremos fazer, ainda não temos o local definido, mas iremos fazer uma grande celebração drive-in. Com quarentena ou sem quarentena, com isolamento ou sem isolamento, nós estaremos ali participando deste grande momento. E eu quero te fazer esse convite. O que te impede? Entra em contato. Diz aí: pastor, eu quero. E eu quero te dizer que você não está falando para mim, você está falando para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quer te dar a salvação. Filho, eu te pergunto, gostaria você de receber a salvação das mãos de Cristo Jesus? Gostaria você de receber esse presente tão lindo? Diz aí. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Porque eu creio que no teu coração está o mesmo sentimento meu. O sentimento do reencontro. O ressentimento de viver, talvez, travando as batalhas, chorando, sentindo, mas acreditando que um dia tudo isso vai terminar. E vai terminar ao lado de Cristo Jesus, onde já não haverá morte, onde já não haverá pranto, onde já não haverá dor e onde viveremos para sempre. Acredita você nisso? Ora comigo. Pai querido, sabe, Senhor, temos ouvido a Tua palavra e ela tem falado com poder à nossa vida e ao nosso coração. Por favor, leva-nos a tomarmos uma decisão por Ti. Talvez alguém que estava ouvindo neste momento, ele disse a Ti: Senhor, sabe, eu tenho minhas lutas, mas eu quero entregar meu coração a Ti. Por favor, Pai, coloca todos os Teus anjos ao redor deste filho, ao redor desta filha. Ajude, Pai. Dá um novo começo, uma nova oportunidade. Talvez alguém está pensando da seguinte maneira: pastor, eu preciso recomeçar. Que melhor local para recomeçar, senão ao Teu lado, Pai.
Pastor, talvez eu preciso me reencontrar com algo, com alguém. Ah, Pai, que melhor local para fazê-lo senão que contigo. Por favor, ó Deus. Talvez alguém tenha quebrado o voto de lealdade a Ti. Precisa de um novo casamento, de um novo batismo. Toca essa vida, toca esse coração, Pai. E permita estar contigo. Ó Deus, se uma coisa queremos aqui no dia em que o Senhor volte, nas nuvens dos céus com poder e grande glória, poder contemplar-te e viver a eternidade ao teu lado. Por esta razão, tome a cada um em tuas mãos e opere com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia e dá-nos a certeza da vida plena e da salvação. Pois rogamos e pedimos isto, no nome de Jesus. Amém, Pai. Querido, que Deus te guarde, Deus esteja contigo, Deus te abençoe. Fica um forte abraço daqui, de Tapira, no Paraná. Um pedacinho do Rio Grande do Sul dentro do estado do Paraná, na tua casa. Mas lembre, mais do que o meu abraço, o abraço que você precisa receber neste momento é do Senhor Jesus. Que Ele te guarde. Se tudo der certo, quarta-feira a gente se encontra. Necesito enviar um saludo a mis amigos de Chile, de Ecuador, que están acompañando también. El martes estaremos juntos con algunos amigos allí en la ciudad de Chillán, participando en un momento especial del estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que los ángeles estén a tu lado em tus dias e em tu vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, os anjos estejam contigo e Deus te proteja em cada momento do teu viver. É a minha oração. Até quarta.